introdução e passo à Magda. Muito bem, então, muito boa tarde a todos. Temos hoje mais uma sessão das nossas Smart Discussions. Hoje vamos iniciar um ciclo novo. De vez em quando fazemos aqui ciclos, e este é um ciclo que eu acho que é muito interessante, que tem a ver com o trazemos aqui para a discussão o papel que os nossos talentos têm na diáspora. Vamos fazer isto por países. E, portanto, começámos da melhor forma com o Brasil, que é um país irmão e que tem, de facto, uma grande relação com Portugal. O modelo vai ser sempre o mesmo, portanto, a Magda Mago, que está aqui connosco, que é a diretora-geral do Conselho de Diáspora, fará uma nota introdutória sobre a diáspora e o Conselho. Depois temos dois intervenientes, que serão, no caso presente, a Renata, começando pelas senhoras Ramalhosa, que é uma amiga que está há já alguns anos no Brasil e que tem feito um trabalho fantástico também na diáspora. O Jorge Santos Caneiro, que é um amigo que conheço há muitos anos, de outros tempos, e com quem mantenho muito contacto, um jovem será sempre o jovem Jorge, mas digamos um talento que também tem feito um grande trabalho e que nos prestigia. Portanto, eu passo de imediato a palavra à Magda, depois temos as intervenções dos nossos oradores e depois vamos ter aqui uma conversa entre todos. Magda, muito obrigado, está bem? Obrigada, boa tarde a todos. Antes de mais, agradecer a oportunidade de mais uma vez participar aqui na Smart Discussion. Portanto, o objetivo da minha breve intervenção é efetivamente fazer aqui uma apresentação do Conselho da Diáspora, dando um enquadramento, o propósito e, digamos, plano de ação para 2026. Bom, para quem não sabe ainda, o Conselho da Diáspora Portuguesa portanto, é presidido atualmente por António Calçada de Sá. É uma associação privada sem fins lucrativos, sob o alto patrocínio de Sua Excelência o Presidente da República, também Presidente honorário, e Ministro do Estado e dos Negócios Estrangeiros, Vice-Presidente honorário, e temos cerca de 400 conselheiros espalhados por mais de 40 países nos 5 continentes, e são conselheiros que estão, portanto, todos em posições de destaque em vários setores, seja ele empresarial, institucional, cultural, científico e, portanto, transversal. Basicamente, aqui o propósito central, diria, do Conselho é mobilizar o talento, o conhecimento, as redes internacionais, de forma a fortalecer a presença e a competitividade de Portugal no mundo. Esse seria o propósito essencial. 2025, eu acho que foi um ano de consolidação e também de expansão. Nós tivemos, portanto, os fóruns internacionais, tivemos a oitava edição do Euro-African Forum e a segunda edição do Euro-Américas, em dezembro passado, que reuniram cerca de 500 participantes por dia, tiveram a presença de chefes de Estado, de ministros, de figuras importantes a nível institucional e empresarial, e basicamente, portanto, eles pretendem que reforçar o posicionamento de Portugal como facilitador de geografias estratégicas. Cada vez mais pretendemos que estes fóruns gerem continuidade. Ou seja, há aqui uma série de discussões muito ricas a nível dos painéis e queremos que estes contributos, estas recomendações, não se extingam, não se esgotem nos fóruns, mas sim que possam servir de linhas orientadoras, recomendações para o futuro. Estamos a trabalhar nisso. Não lhe chamemos ainda um white paper, mas são realmente resumos que possam levar um dia a esse white paper. Temos também o encontro anual, que é um encontro, portanto, que se realiza todos os anos, em dezembro, em Cascais, e que pretende ser um alinhamento e da rede, portanto, reflexões e uma reunião dos conselheiros, que tem um dia de reunião interna e também tem outro dia mais institucional, que em dezembro passado o conceito foi, portanto, baseado na diáspora como capital humano, e aliás esse conceito até sintetiza bastante bem a ambição do Conselho, no sentido em que vai evidenciar a influência, a empatia intercultural, a visão estratégica, a reputação e a capacidade que a diáspora tem de abrir portas. E que isso pode servir a Portugal se tiver articulado com as instituições certas. Temos também, nesse dia institucional, o privilégio de contar com a participação de Sua Excelência o Presidente da República, que faz a sua intervenção direta e também a cerimónia de entrega de cartões aos conselheiros e jovens conselheiros que entram nesse ano. Portanto, ao longo do ano, acho que o Conselho, portanto, mobilizou a rede para temas estratégicos com impacto nacional. E acho que aí a questão tem sido cada vez a tentativa de ser pragmática, a tentativa de desafiar desafios estruturais, aproveitar o conhecimento da diáspora e apresentar contributos concretos que reforcem políticas públicas, competitividade empresarial e, no fundo, projeção externa do país.
Foi também, acho que é importante dizer, de 2025 foi um ano de fortalecimento institucional. Portanto, houve grande relação com, além da Presidência da República, inequivocamente, também com o Ministério dos Negócios Estrangeiros, com vários outros ministérios setoriais, a colaboração crescente com a AICEP, com o Conselho das Comunidades Portuguesas, com a Câmara Municipal de Cascais. São, efetivamente, colaborações que são estratégicas, são importantes para, portanto, podermos executar a nossa agenda e permitir mobilizar a rede e de criar condições logísticas de suporte. Depois, temos uma coisa que também acho importante referir, que é a renovação geracional da rede. Nós tivemos em julho de 2024 o lançamento com o incentivo e desafio também da Presidente da República, tivemos o lançamento da Diáspora Jovem e temos hoje cerca de 30 jovens conselheiros muito ativos, portanto, até 35 anos e com vontade de participar e estão efetivamente muito envolvidos em projetos e eventos internacionais no Conselho. Para 2026, basicamente, eu acho que o Conselho está centrado em três eixos prioritários. O primeiro é o fortalecimento da agenda institucional, o aprofundamento do diálogo com o Estado português, para que o conhecimento e a influência da diáspora se traduzam em impacto nacional, mais diretamente. Depois, o segundo são os fóruns, aquilo que eu referi. Portanto, este ano vamos ter novamente o Euro-African Forum, o Euro-Américas, e afirmando Portugal como uma plataforma de diálogo entre continentes. E o terceiro, diria que é a produção de conhecimento estratégico. Portanto, é isso que nós gostaríamos muito de fazer através de contributos setoriais, através de recomendações e de projetos concretos. Bom, e depois acho que há assim, diria, duas convicções, que é Portugal beneficia muito se souber mobilizar bem a sua diáspora. E esse ativo é muito importante pela diversidade, pelo alcance e pela profundidade do seu talento. E a segunda, diria que o CDP, Conselho de Diáspora Portuguesa, tem condições únicas para transformar esse talento em impacto pela independência, pela força, pela diversidade da sua rede e pelo crescente reconhecimento a nível institucional. Portanto, é precisamente sobre os talentos da diáspora, traduzidos em experiência concreta, visão empreendedora, capacidade de ação, que nos vão falar agora dois conselheiros do Núcleo Regional do Brasil, tanto a Renata Ramalhosa, o Jorge Carneiro. A Renata é coordenadora do Núcleo Regional do Brasil e tem tido aqui um papel muito importante de iniciativas ativas no núcleo, que teremos agora a oportunidade e o prazer de ouvir. Muito obrigada. Obrigada, Magda. Olá, boa tarde a todos. Acho que aí já é quase noite, não é? Aqui ainda estamos a meio da tarde. Obrigada ao Jaime, que tem sempre esta proatividade incrível de querer juntar as pessoas. É realmente. Renata, ficaste mute. Ficamos sem som, Renato. Ah, Desculpa. Estava-te a elogiar, Jaime. Estava a dizer que muito bem, realmente é fantástico a forma como dinamizas encontros e conhecimento. E, portanto, queria-te agradecer mais uma vez em bem, teres, estares a olhar para a diáspora e teres me convidado mais uma vez para falar. E um abraço especial aos meus amigos Jorge e Magda, que estão aqui hoje comigo também. O Jorge, um grande amigo de há muitos anos e que me apoiou muito aqui na minha vinda para o Brasil e a Magda, mais recente, mas tem sido aqui uma parceira fantástica no Conselho da Diáspora e também alguns amigos que estou a ver aqui na tela. Então, eu vim para o Brasil há cerca de 11 anos atrás. E quem vem para o Brasil vem sempre muito entusiasmado, não é? Vem sempre, nossa, fantástico, o Brasil vai ser uma extensão de Portugal. Eu vi novelas quando era pequenina, portanto, isto vai ser fantástico, eu já entendo tudo do Brasil. E, portanto, vai ser uma aventura incrível, principalmente quando se vem com a família. E eu vim com o meu marido, o Pedro, e os meus dois filhos, o António e o Francisco, na altura com 9 e 6 anos. E, portanto, só eu é que vi esta aventura. Eu acho que tanto os meus filhos como o meu marido não estavam assim tão entusiasmados como eu estava na altura, mas eu, obviamente, sou uma entusiasta e tentei vender que a vinda para o Brasil era realmente algo fantástico para todos.
todo este entusiasmo, ele continua porque realmente o Brasil é um país, é grande, é emocionante, não é? Com muitas oportunidades, mas também desde cedo vi que tinha vários desafios e que aquele entusiasmo inicial, que fazia com que eu, enquanto portuguesa, me sentisse em casa no Brasil, não foi logo imediato. E, portanto, tivemos aqui algumas experiências caricatas que eu acho que é importante trazer, principalmente tendo em conta que Portugal e o Brasil têm uma relação de há muitos anos, muitos séculos, diria até, e que há esta percepção inicial, ou seja, que nós chegamos a este país e que conhecemos tudo e todos, e portanto que isto vai ser uma extensão de Portugal. E não é bem assim. Portanto, seria depois interessante ouvir também os brasileiros que estão em Portugal e a vossa visão sobre o contrário. Portanto, eu vim pelo governo britânico, na altura, algo excêntrico, porque tinha uma portuguesa como cônsul-geral adjunta para o governo britânico, a defender os interesses de um outro país, aqui no Brasil, e, portanto, todo este mix era meio estranho, não é? E a liderar uma equipa muito grande no Brasil e que depois aumentou para o resto da América Latina. E eu, como alguns de vocês me conhecem, sou bastante entusiasta, falo rápido, falo com energia, e um dos episódios, que não sei se já partilhei convosco, foi nas minhas primeiras reuniões de liderança, portanto, com a equipa que eu liderava, tanto nos vários estados do Brasil, como em São Paulo, que era onde eu estava. Um, eu falava, e portanto falava da minha visão e do que é que achava interessante fazer, etc. E realmente não tive nenhuma reação. Achei um pouco estranho, porque o brasileiro normalmente é altamente efusivo e participativo, mas não tive muito feedback. E tive a sorte da diretora de Recursos Humanos chegar ao pé de mim e dizer muito francamente que ninguém me tinha entendido. E eu, mas como é que é possível? Não é? Eu falo português. E portanto, essa lição, eu tive muita sorte, ainda hoje sou amiga da Elisa, que foi muito querida na altura, em ter-me dado este feedback que é muito necessário para quem chega a um novo país, não só ao Brasil, mas a qualquer um. É realmente ter ali pessoas que nos vão ajudando a calibrar a nossa vivência num país externo. Seja ela uma vivência de liderança, seja uma vivência em família, uma vivência pessoal. E, portanto, eu tive sorte, percebi desde logo que era importante ter estes mentores, que muitas vezes nós chamamos reverse mentoring, não é? Que me iriam ajudar a calibrar a minha jornada, de trabalho e pessoal, no Brasil. E, portanto, a primeira coisa e o primeiro mito é que realmente o português de Portugal é muito diferente do português do Brasil e por mais, e eu ainda hoje não consigo falar português do Brasil, é talvez, meus filhos dizem que é um grande falhanço da minha parte, porque é extremamente difícil nós, com a mesma língua, conseguirmos adaptar a várias pronúncias. E, portanto, percebi que tinha que falar devagar, tinha que abrir a vogal e tinha que testar sempre se a minha audiência me estava a entender para que eu continuasse aquilo que era a minha função no governo britânico. Foi muito interessante. Na altura também trabalhei com o Jorge na Câmara de Comércio, ou seja, conseguimos fazer uma série de coisas positivas e quando terminou Câmara de Comércio 4 anos, britânica, né? a Câmara de Câmara de Comércio Comércio luso-britânica, britânica no Brasil-britânica, Brasil. Isso. em que o Jorge foi presidente e Não, convidou-me mas para o está a dizer Conselho. que Câmara de Comércio, as pessoas pensariam que seria a Câmara de Comércio portuguesa, mas não, no caso nós trabalhamos juntos na Câmara de Comércio e Indústria Britânica no Brasil, não é? Exatamente, exatamente. E, portanto, fizemos aí um trabalho incrível, nomeadamente de regeneração dessa instituição. Mas lá está, mas dois portugueses a trabalharem mais uma vez para os interesses de um outro país aqui no Brasil. Bem, avançando um pouco na história, talvez dizer um pouco que os meus filhos vinham um pouco, enfim, nervosos com a vinda para o Brasil, e outra história que me parece que demonstra bem aquilo que o povo caloroso, foi que quando os meus filhos chegaram ao colégio e às suas salas de aula, todos os alunos se levantaram para vir dar um abraço
a cada um dos meus filhos. E eu a partir desse momento pensei, eu vou ser muito feliz aqui, porque um povo que acolhe crianças da maneira como o brasileiro acolhe é realmente algo, nomeadamente para nós europeus, que somos um pouco frios, nomeadamente no norte da Europa, eu vivi muitos anos no Reino Unido, achei que era realmente um povo de um calor e de uma queridos, muito queridos realmente com o estrangeiro e com as crianças em particular. E, portanto, pensei logo, bem, eu quero ficar aqui uns anos porque este país, para além de oferecer muitas oportunidades, eu estou a aprender imenso. E o terceiro ponto que eu falo é esse, da necessidade de nós, quando vamos para um país estrangeiro, virmos com muita humildade e vimos com uma capacidade escutativa muito grande que nos permite aprender rápido as ferramentas que nos vão habilitar a ser feliz nesse país. E, portanto, foi isso que eu tentei fazer nos primeiros anos, com muita ajuda, como disse, mas com uma grande dose de humildade que me permitiu aprender muito sobre este país, ainda hoje aprendo, e a tentar, enfim, trabalhar aqui e trazer os meus talentos que construí ao longo da minha carreira para este mercado fascinante. Depois, não continuei no governo britânico, fiquei aqui, tornei-me empreendedora, portanto, mais um desafio, e isso os vou deixar para o Jorge falar um pouco do que é ser empreendedor no Brasil, que é um desafio muito grande e com certeza muitos empresários e empreendedores portugueses sabem disso da sua experiência passada. É realmente um mercado difícil, não só pela sua complexidade, mas também porque é sofisticado à sua maneira. E, portanto, é esse equilíbrio entre a dificuldade e a sofisticação que muitas vezes nós tentamos navegar e tentamos suceder bem. De certa forma, enfim, fui empreendedora há 5 anos e meio, foi difícil, foi um período de muita resiliência, de muito aprendizado, mas que de certa forma foi um período bem sucedido em que, com uma marca portuguesa aqui, no Brasil, conseguimos deixar de certa forma algum legado. Mas também com muito aprendizado, não é? Mais uma vez, esta ideia de que no Brasil existe uma comunidade empresarial, como disse há pouco, bastante sofisticada, muitas vezes influenciada pelos Estados Unidos da América, ou porque estudaram nos Estados Unidos, ou porque veem os Estados Unidos como uma referência naquilo que é um mundo empresarial e empreendedor, e, portanto, trazem essa exigência também aqui para o Brasil. E muitas vezes nós pensamos que o Brasil não tem essa sofisticação e tem. E tem-na em vários setores da atividade, no setor financeiro em particular, mas também no industrial, no de cosméticos, no de tecnologia e principalmente uma cultura empreendedora que eu nunca vi em mais nenhum país onde estive. Um entusiasmo em querer fazer, um não ter medo de errar e voltar a fazer para que acerte numa próxima vez, um povo não acomodado, um povo em que se vê empreendedores desde aquele que vende doces na rua até ao mais sofisticado dos empresários brasileiros. Então, isso foi para mim muito interessante e eu pensei, para mim, eu quero aprender com eles, eu quero ser também assim, eu quero trazer para aquilo que é a minha jornada profissional esta atitude, esta juventude, esta jovialidade que realmente nós na Europa muitas vezes estamos, de certa forma, a perder, não é? Estamos um pouco acomodados. E aqui eu sinto que esta jovialidade constante, esta energia é realmente muito positiva e traz este otimismo que a mim me agrada profundamente. Hoje em dia estou numa empresa americana, e, portanto, com interesse aqui na América Latina, continuo a olhar para a região e, portanto, já vou aqui na minha terceira jornada de carreira no Brasil e todas elas fantásticas e com uma jornada de aprendizagem muito grande. Agora, falar aqui um bocadinho da diáspora portuguesa, antes de passar ao Jorge. Eu nunca pensei muito na diáspora portuguesa, aliás, quando eu vim dava muito com a comunidade britânica e, portanto, confesso que não me dava muito com os portugueses aqui no Brasil. E, portanto, foi só quando fui desafiada aqui a entrar no Conselho da Diáspora Portuguesa que comecei a entender da qualidade e da excelência de portugueses que estão no exterior.
e também a perceber como é que é esta diáspora antiga portuguesa no Brasil, não é? Que remonta desde, se formos a pensar, 1808, com os portugueses que vieram na altura com o rei Dom João VI. E, portanto, essa comunidade de lusodescendentes aqui no Brasil é muito grande. Nós, no outro dia, queríamos fazer aqui um estudo para o Brasil e a empresa com quem falávamos dizia-nos que há cerca de 25 milhões de brasileiros lusodescendentes, seja de primeira, segunda, terceira, quarta gerações. Ou seja, é muito, não é? Se nós pensarmos em termos de DNA, temos ali células portuguesas em todos estes brasileiros que estão aqui no Brasil. E isso é fascinante, é um ativo incrível para Portugal. Principalmente porque, a meu ver, as relações de Portugal-Brasil podem e devem ser ainda mais fortes. E, portanto, falarei também um pouco mais da minha visão sobre isso. E, portanto, começámos a mapear. Eu, quando cheguei aqui ao Conselho da Diáspora, tinha alguns amigos, como o Jorge já estava, o António Pargana, mas realmente era um grupo bastante pequeno. E, portanto, o primeiro desafio que o António Calçado Sá e outros trouxeram foi: temos que expandir esse grupo de portugueses com talento que podem fazer parte do Conselho da Diáspora. E, portanto, essa foi uma primeira missão, de mapear estes portugueses que são de variadíssimas áreas, desde portugueses que já estiveram noutros países e que vêm para o Brasil como CEOs de multinacionais ou CFOs de empresas brasileiras que têm uma pegada internacional muito grande, ou atores culturais que promovem a cultura entre Portugal e Brasil, ou académicos e investigadores. E, portanto, o cardápio, como se diz aqui no Brasil, de portugueses que estão aqui e que têm desenvolvido a sua carreira aqui no Brasil é muito, muito grande e, portanto, o desafio era identificá-los e convidá-los a fazer parte desta rede. Nós hoje temos cerca de 30 conselheiros da diáspora portuguesa aqui no Brasil, a maior parte deles em São Paulo, alguns no Rio de Janeiro. Temos uma mulher fantástica que lidera uma empresa de mineração de ouro em Belém do Pará, e temos outros também no Recife. Então, é realmente um espectro muito variado daquilo que é o talento português aqui no Brasil. Tentamos estar muito próximos das instituições diplomáticas aqui no Brasil, seja através de contactos com os embaixadores. Temos agora uma embaixadora nova que estamos já a tentar contactar, com os cônsulos gerais, com a AICEP, enfim, de forma a podermos dizer: estamos aqui, somos indivíduos, não fazemos parte de uma instituição, somos Portugal e, portanto, estamos disponíveis para ajudar naquilo que for necessário. Portanto, tem sido muito prazeroso juntar este grupo. Estamos todos muito uns dos outros, de estar juntos quando estamos, não é? Depois o Jorge pode falar um pouco sobre isso. Temos tido aqui algumas atividades interessantes, mas foi algo que eu nunca fiz no passado. Eu normalmente, quando vivia no exterior, nunca me juntava muito aos portugueses, e agora o Conselho da Diáspora tem trazido isso e tem sido fantástico, porque o mindset é muito parecido entre nós todos, não é? Ou seja, somos um grupo que está fora de Portugal há algum tempo, que obviamente adora Portugal e quer contribuir para Portugal. E, portanto, não temos assim grandes estigmas sobre o país, ou seja, acho que olhamos de uma forma positiva e construtiva, e isso é algo muito, muito positivo. Queremos ajudar mais, queremos ajudar o setor económico português, queremos ajudar estas relações bilaterais que me parecem que têm um potencial ainda maior do que aquele que já existe. Hoje em dia, e desde há uns 3, 4 anos atrás, esta onda de brasileiros para Portugal é muito forte e, portanto, há aqui um cenário perfeito para nós tentarmos maximizar esta relação em todas as suas áreas. E, portanto, é isso também que me move, trabalhando aqui com a Magda, está a Sílvia, o Daniel, também como membro da direção do Conselho da Diáspora, e tentar que realmente o Brasil seja um país que acolha bem os portugueses, que vêm para cá fazer negócio, que venham para cá viver e que venham para cá contribuir para esta economia dinâmica, mas que possam também contribuir de volta para Portugal. Então é isso, assim, de uma forma Muito bem bem. sumária. Não sei, Jaime, se querias que eu Já falasse está mais ótimo, alguma Renata, está coisa. ótimo. Passamos ao Jorge Passamos ao Jorge. e depois vamos Obrigada. criar aqui uma discussão. E depois vou pedir à Sílvia, como é membro da direção, que se calhar no final fazer aqui uma nota de encerramento, está bem? Se achar bem. Ok, Sílvia? Claro. Muito bem. Sim. Está nos Estados Unidos, dá-nos aqui uma visão diferente. Muito bem, Jorge. Muito bem, eu conheço bem a Renata,
já nos conhecíamos, aliás, já nos conhecíamos de Portugal, depois encontramos aqui e tem tido uma carreira brilhante aqui no Brasil, tem tido experiências incríveis que eu tenho acompanhado de perto. E temos uma particularidade, que é fazemos anos, o nosso aniversário, apesar da diferença de idade ser grande, o nosso aniversário é no mesmo dia. E por isso daí talvez nós partilharmos o mesmo entusiasmo e por isso temos para aqui os dois com o mesmo entusiasmo. Eu tomei aqui algumas notas, enfim, espero não ser chato, mas tomei algumas notas para não me perder, só para contar aqui um pouco aqui da minha experiência como profissional e até pessoal aqui no Brasil. Eu vou seguir estas notas, mas depois estou com Pois eu cheguei aqui há 14 anos, aproximadamente, com a minha mulher e com os nossos 3 filhos, o Lourenço, a Maria Mariana. Hoje estão os 3 nos Estados Unidos, 2 em Nova Iorque, 1 em Boston. Chegamos aqui, como eu vim como expatriado numa multinacional britânica, da Sage, e não conhecíamos ninguém. Chegámos aqui sem conhecer ninguém, por isso começámos basicamente do zero. Nós não tínhamos amigos, e por isso tivemos que começar a criar relações profissionais e relações de amizade, não é? Os nossos filhos eram os únicos portugueses na escola americana de Campinas, onde eles estudaram, porque nós decidimos morar entre São Paulo, enfim, próximo de São Paulo, e próximo de Campinas, entre São Paulo e Campinas, a escola mais próxima era essa, foram para lá. Lembro-me que quando eles lá estavam na escola e sempre que se falava do ouro roubado dos brasileiros, por exemplo, que normalmente os alunos olhavam todos para o Lourenço, para a Maria ou para a Mariana Alva, não é? Porque os responsabilizavam de alguma forma por isso. Enfim, vivemos algumas peripécias, não foi fácil para eles, não foi fácil. Talvez tenha sido mais fácil para mim, do que eu estava ocupado o dia inteiro com atividades para a empresa para a qual vim trabalhar, mas eles tiveram que começar, e a Kikas, nomeadamente, teve que começar a criar relações e por isso tiveram que criar o seu próprio espaço e conquistar o seu espaço. Eu já vinha como uma posição na empresa, já tinha uma missão definida e por isso para mim terá sido bastante mais fácil, apesar da dificuldade. Hoje, e já agora passando já para o fim, hoje o que eu faço eu hoje acabei por comprar a operação da Sage no Brasil, depois a essa juntei mais algumas empresas que fui comprando, pequenas empresas que complementaram, nomeadamente em termos de soluções, o nosso portfólio de produtos, e hoje temos cerca de 1.200 colaboradores aqui no Brasil, e cerca de 100, 120 mil empresas que são nossas clientes. Uma empresa de tecnologia, uma empresa de software. Não só de software e conteúdo regulatório, são 2 áreas que nós combinamos. Por isso, em termos de porquê para o Brasil, enfim, eu estava em Portugal, numa situação super confortável, devo confessar, estava à frente da Sage em Portugal, bem, participava no conselho também da Sage em Espanha, mas queria experimentar algo diferente. Lembro-me que isso foi determinante. Eu achava que, enfim, sempre que eu fazia aquelas reuniões de multinacional em que eu representava Portugal, sentia-me sempre pequeno, ou melhor, não é pequeno, sentia-me à dimensão do país, não é? Que era uma coisa que talvez seja um trauma mais meu, mas eu tinha essa coisa, achavam, porque pronto, falavam-se dos países todos, depois falava-se de Portugal, que era aquela coisinha pequenina, apesar de ser um país interessante em termos de rentabilidade, realmente em termos de faturação não tínhamos muito significado, éramos, enfim, muito menores do que França, do que Espanha, do que Inglaterra, do que Estados Unidos e muitos outros. E por isso eu senti-me muito tentado a experimentar um dia ir para um país onde eu não tivesse limitado a essa dimensão do país e pudesse ter de responsável por uma operação realmente grande, ou à dimensão dos outros. E assim decidi vir para o Brasil, foi bastante arriscado, digo eu hoje, na altura acho que nem tive tanta essa consciência, só vim, pelo entusiasmo, mas hoje acho que reconheço que foi arrojado, foi arriscado. E cheguei cá e, enfim, e aprendi, comecei a aprender aos poucos. Primeiro, tal como a Renata disse, não é? Achei que de facto conhecia o Brasil, porque falava português também, e porque tinha alguns amigos brasileiros, e porque também via algumas novelas, e por isso achava que, e de facto fui aos poucos percebendo que não conhecia. Brasil, não, Portugal na altura tinha uma imagem muito diferente no Brasil e no mundo, mas no Brasil em particular, muito diferente daquela que tem hoje, muito pior do que aquela que tem hoje. Hoje Portugal tem uma imagem fantástica aqui no Brasil, na altura não era assim. Ouvi muita piada de português que eu não achava graça nenhuma e por isso fui confrontado com piadas atrás de piadas que hoje acho extremamente engraçadas, acho extremamente divertidas, mas na altura, precisamente porque eu não entendia essas diferenças culturais, não achava graça nenhuma.
Hoje percebo que as piadas tinham a ver fundamentalmente com o facto de nós sermos um povo que nos expressamos de forma muito literal, como dizem os brasileiros, não é? Por isso, para nós, quando a gente pergunta, lembras-te que em casa alguém perguntou a uma das minhas filhas: tens um carregador do telemóvel? E a minha filha terá dito sim, tenho, não é? Que é a resposta normal para um português. É óbvio que um brasileiro, quando pergunta isso, pergunta se pode emprestar o carregador, não é? Mas não diz, e por isso nós portugueses temos essa literalidade, que eu acho muito engraçada, mas que nos faz parecermos meio bobos, não é? Porque de facto, quer dizer, a sensação que fica um pouco essa. E por isso eu hoje acho engraçado. E continua a ser literal em muitas coisas, by the way, não é que eu tenha mudado assim tanto. Depois, critiquei muito, não é? Por isso, embora tenha criticado a maior parte das vezes sem verbalizar, felizmente, mas critiquei muito as atitudes e comportamentos de pessoas que eu achava profundamente errados, à luz da minha educação, da minha experiência de vida, não é? Enfim, exemplos vários, sei lá, aquela coisa de encontrar um brasileiro, não é? Que, entretanto, enfim, ter conhecido um brasileiro com quem criámos uma relação, num almoço, num jantar, enfim, num evento qualquer, e depois aquele entusiasmo todo: Jorge, não, vamos fazer um almoço lá em casa, e vai, uma coisa maravilhosa, vai não sei o quê, cara, adorei conhecer você e tal. E não aconteceu mais nada, só ficou isso, mais nada, depois ficava uma decepção, ficava um vazio, não é? Isso para quem vem de Portugal, com a cultura portuguesa, quando alguém diz isso é porque you mean it, não é? Aqui não é tanto assim, é por isso é caloroso, enfim, não quer dizer que as pessoas não fazem isso por mal, só são assim, expressam-se dessa forma, não é? Marquei golfe, por exemplo, marquei. Combinei golfe, por exemplo, eu gosto muito de jogar golfe, e o golfe ajudou-me bastante, aliás, a conhecer algumas pessoas aqui, e combinávamos jogar golfe, vamos jogar golfe amanhã às 9 horas, isto às 8 horas, não é? Eu chegava às 8 precisamente, e a pessoa com quem eu ia jogar golfe já estava a jogar golfe. Tinha chegado mais cedo e foi jogar, pronto. Isso nunca me tinha acontecido na vida. Já jogo golfe desde os meus 15 ou 16 anos e achei estranhíssimo, assim, como é que isso é possível, não é? Mas é tudo muito relativo, porque realmente nós não marcamos assim uma coisa tão, não é? Nós falamos sobre jogar golfe, não é? E por isso para mim isso era uma combinação escrita na pedra, não é? Mas para a pessoa que estava comigo não foi tanto assim, era uma coisa, não é? Era uma intenção, não era mais do que isso. E por isso eu fui aprendendo aos poucos, fui aprendendo com esse tipo de experiências, sei lá, falar com a equipa ao nível profissional e achar que as pessoas tinham entendido, ou que estavam de acordo e que por isso iam executar tal como estávamos ali. E depois perceber que as pessoas de facto não tinham sequer entendido, às vezes não tinham sequer entendido o que eu tinha dito, não é? Porque não entendiam o meu português. Mas não diziam, porque os brasileiros são muito cordiais, os brasileiros são muito não são de confrontar, por isso dificulta muito no ambiente profissional essa cordialidade, de não querer nunca dizer não. O brasileiro, por defeito, não diz não. Uh, não é? Deixa comigo, deixa que eu toco, não é? E às vezes o deixa comigo também não quer dizer coisa nenhuma, não é? Por isso temos que ter algum cuidado em afinar estas diferenças, porque nem um nem outro está errado, só somos diferentes, não é? Por isso o sincronismo é o que falha, e quando falha, depois falham, não é? Depois a gente decepciona-se, ou decepciona-se, como se diz aqui no Brasil, não é? E depois ficamos zangados, ficamos chateados, e enfim, as coisas depois começam a correr mal. Quando na verdade muitas vezes não tínhamos razões para ficar decepcionados, nem tínhamos sequer razões, e muito menos para ficarmos zangados com os outros, porque afinal era uma questão de interpretação. Por isso, eu percebi a certa altura que de facto quem tinha que mudar era eu, porque eu não ia conseguir mudar os brasileiros todos com quem eu ia interagindo, e por isso, com alguma dose, ou com uma boa dose de humildade, procurei aos poucos mudar a minha forma de ver as coisas e começar a perceber que aquilo que os outros faziam era diferente, mas não era errado, só era diferente. E por isso, sei lá, lembro-me, por exemplo, de ver pessoas falarem sobre, sei lá, pessoas que eu sabia que estavam mal com outras pessoas, não é? Ou que não admiravam ou não gostavam de outras pessoas, ou de uma outra pessoa em particular, e depois eu via as pessoas a encontrarem-se: oh, meu grande amigo, que saudades! E, mas esse aqui é o grande amigo, era aquele indivíduo que afinal dele... Enfim, isso era estranho para mim, era uma coisa, não é? Soava-me falso, mas não é assim, o brasileiro é assim, o brasileiro é caloroso, e não se sente na obrigação de dizer na cara da pessoa aquilo que pensa. Nós, portugueses, somos muito diferentes, somos muito straightforward, não é? E por isso dizemos as coisas. O que quer dizer que eu fiz isso algumas vezes e fui muito mal interpretado, porque fui extremamente agressivo na minha postura, porque, enfim, eu disse o que pensava e até fui honesto e até teria razão. Mas não devia ter dito daquela forma, porque aqui não se dizem as coisas dessa forma. E por isso eu devia ter tido outro cuidado, outra delicadeza
nessa minha interação com as pessoas. A questão do confiar, de que se fala muito no Brasil, eu acho que a palavra confiar, apesar de ser a mesma palavra em Portugal e no Brasil, mas a palavra confiar é tão influenciada pela cultura, não é? O exemplo que eu dei, deixa comigo, vai dar certo. Enfim, o deixa comigo, vai dar certo, não quer dizer exatamente que eu vá resolver isso e vá fazer, não é? É uma intenção, uma vontade. Precisamos detalhar um pouquinho mais as coisas para podermos ficar com a segurança de que realmente vai fazer. E o brasileiro, quando se compromete, o brasileiro tem muito brio, tem muita vaidade, eu acho, e vejo isso como positivo. Por isso, eu quando, no início, eu já não preciso tanto disso, já conheço bem as pessoas que trabalham comigo, enfim. Mas no início eu lembro-me que procurava expor um pouco as pessoas, à frente de outras pessoas, dizendo que Jaime, é você, Jaime, que vai ficar com esta responsabilidade, certo? Todo mundo aqui entendeu que é o Jaime, não é? Então, Jaime, se você falhar, se você não fizer, aqui ninguém vai, todos nós vamos falhar por sua causa, você entendeu isso, não é? Então pronto, isso deixava a coisa muito clara, não deixava dúvidas e o Jaime, como bom profissional que era, acabava por, enfim, foi uma forma que eu achei que funcionou comigo, pelo menos durante algum tempo, e porque o brasileiro realmente gosta de brilhar, gosta de celebrar, que é outra coisa muito importante. O brasileiro celebra muito bem e com grande entusiasmo as coisas que faz. Eu acho isso ótimo, fantástico. Tem, como a Renata disse antes, um otimismo em relação aos desafios e às oportunidades que o mercado ou o país apresentam, que são fantásticas, e por isso, sem querer fazer comparações, mas eu não posso deixar de sentir quando chego, por exemplo, nem diria Portugal, eu diria Portugal, França, Espanha, talvez, ou Itália, aqueles sul da Europa, as pessoas estão mais, sinto as pessoas mais preocupadas em preservarem aquilo que já têm, ou que já conseguiram, e aqui sinto as pessoas mais entusiasmadas em conseguir aquilo que não têm. Talvez seja um pouco assim, não sei se é, não será assim com toda a gente, mas a percepção e a sensação que eu tenho é um pouco essa, por isso aqui há um otimismo, não é? A gente aqui, e como é que você está? Ah, nunca, aqui aí, a gente, menos mal, vou indo, vou andando, não é? É uma expressão bem, uma forma da gente se expressar em Portugal. Aqui estou ótimo, fazendo maravilhoso, fantástico, melhor que nunca, não é? Tem cima, é diferente. Isso, enfim, isso não, na prática não quer dizer muita coisa, nem para um lado nem para o outro, mas é bom que nós saibamos interpretar isso sem ser de forma literal, porque senão vamos nos enganar. Outra, para terminar, eu diria que outra questão relevante aqui é o facto de o país ser muito grande e por isso tem muitos estados, não é? Estados que são países, eu diria, quase dentro de um grande país. E por isso as diferenças culturais depois entre Estados também são muito grandes. E por isso o brasileiro de São Paulo é muito diferente do carioca, é muito diferente do baiano, e por aí vai. E por isso nós não temos que nos adaptar a uma só realidade, temos que nos adaptar a várias. E algumas eu identifico mais com umas do que com outras, devo dizer, mas isso não me impede de trabalhar com todas as outras, não é? De forma também natural. Aliás, nós aqui no Brasil temos colaboradores, trabalhamos 100% home office, apesar de serem 1.200 pessoas, e temos colaboradores em 23 estados brasileiros, e por isso não temos nesse aspecto nenhum tipo de preconceito enfim, ou diferenciação. Que mais eu poderia? Entretanto, eu também tenho, enfim, há uns anos atrás, há mais anos ainda, criei em 2009 ou 2010, criei também uma vinícola na Argentina. Uma vinícola é como se diz aqui, enfim, aí será uma vinha, não sei como é que se diz em Portugal, já não sei como é que se diz em Portugal, de tão imigrante que eu estou. É uma vinha. Mas é um vinhedo, não é? Por exemplo, por isso tem um hotel, tem um lodge e produzimos vinho. Tem cerca de 65 hectares de vinha plantada, que eu fundei com mais três amigos e onde eu vou também regularmente. Também vou muito à Argentina, que também tem uma cultura bem diferente da brasileira, por sua vez, não é? Por isso eu vou experimentando e aprendendo um pouquinho com as pessoas que lá estão, mas onde, tal como no Brasil, também há pessoas fantásticas, sensacionais, que nos surpreendem no dia a dia. E é isso, assim, como introdução, que eu teria para dizer. Muito bem, Jorge. Vamos então iniciar aqui uma discussão. Se calhar, por uma questão de coerência, passaria a palavra agora a um brasileiro em Portugal e depois iniciamos a dinâmica. Zé Roberto, quer fazer algum breve comentário, alguma questão? E depois passamos. O Zé Roberto está há 7 anos em Portugal, é brasileiro, portanto, estás aqui uma dimensão complementar. Olha, difícil eu já me falar, achei muito rico, né? Os testemunhos aqui colocados. Eu ia fazer um comentário, mas o Jorge acabou falando no final. É que no Brasil não dá para pensar no Brasil, né? As diferenças regionais são muito marcantes em termos de cultura.
Eu digo eu mesmo, eu nasci em em Santos, em São Paulo, depois vivi no Rio. São duas experiências diferentes, né? O carioca, por exemplo, vive na rua, nunca vai te convidar para ir na casa dele, porque ele mesmo não está em casa. Ao contrário, né, do paulista e de São Paulo. Agora, acho que o meu maior destaque, assim, eu acho o máximo, essa aqui não é a primeira reunião, né, que você faz em cima de diáspora, é algo que a gente não tem no Brasil, né? O brasileiro sai solto pelo mundo, quer dizer, não tem uma coisa organizada. Acho que da mesma maneira que recebe bem livre, está aberto, né, a experiências, ele também se joga mundo afora, muitas vezes até sem se organizar. Aliás, uma coisa que me preocupa muito, né, da vinda de muitos brasileiros aqui para Portugal, e eu, pelo menos os que me consultam, eu comento, eu falo assim, aqui não é o 27º estado brasileiro, então você tem que chegar e tem que saber conviver com, se adaptar à cultura, né? Lógico que ele vai fazer isso nos Estados Unidos, mas quando chega em Portugal ele acha que está em casa, né? Está cá, a mesma língua. Aliás, eu acho que a questão, bom, não sei se talvez seja no meio que eu convivo, mas não vejo muita dificuldade dos brasileiros com, né, com o português, ainda que você tenha, né, hábitos diferentes. Sempre convivem, mas os brasileiros acabam, acho que assim, não se juntando muito, né? Da mesma maneira como no Brasil fica todo mundo solto, também pelo resto do mundo estava todo mundo solto. O que eu achava muito interessante era que eu achava que os brasileiros deviam conhecer, né, essa experiência da diáspora e até eventualmente adotar. Eu acho que não tanto aqui em Portugal, que já tem tanta gente aqui, mas aonde você tem menos gente, Polônia, né, países, por exemplo, do leste europeu, onde você não vai encontrar tantos brasileiros, acho que essa troca, né, de experiência entre eles ajudaria muito. Aliás, eu diria mais do que isso, eles deviam se juntar com os portugueses, né, que têm uma estrutura mais organizada, né, e isso viria. Agora, suma. Resto, por último, só dar nota, acho que a gente não pode deixar, né, de falar, bastante animado com esse acordo do Mercosul com a União Europeia, menos pela questão que tem se falado bastante, que é a questão comercial, né, o que vai um exportar para outro, mas eu acho que não tem sido dada a devida atenção. Eu mesmo não conheço em detalhes, né, porque eu não trabalho na diplomacia, mas o acordo envolve cooperação em áreas tecnológicas, envolve cooperação em área cultural, e isso pouco tem sido dito, né? E eu acho que isso pode ser e deve ser muito ampliado, inclusive porque a gente até está falando aqui de intercâmbio empresarial, não no sentido apenas, né, é natural que cada um está comprando e vendendo, né, os seus produtos, os seus serviços, mas você também ter um intercâmbio mais forte entre experiências. E acho que Portugal tem um papel decisivo, porque, na minha opinião, o brasileiro que antes estava muito, e como, né, Renata colocou aqui de início, muito voltado, né, para os Estados Unidos, com a cultura americana, agora aliás, acho que não só o brasileiro, né, o resto do mundo inteiro descobriu que precisa olhar para outro lado. Acho que o Brasil vai vir forte para a Europa e Portugal tem que ser a porta de entrada quanto a porta de saída. Tem que ser a grande conexão, né, entre Brasil, Mercosul e Europa. E acho que a gente tem bastante oportunidade, tem bastante coisa para conversar. Parabéns, Muito achei bem. muito legal as conversas. Pronto, nós vamos juntar mais duas ou três notas e depois os nossos jogadores respondem. Pronto, temos aqui o Rui Dias Ferreira, que é português, foi um dos fundadores há muitos anos da Vortal, uma plataforma muito conhecida na área das compras públicas, e é casado com uma brasileira. Rui, comentário ou questão? Não estamos a ouvir. Boa tarde a todos, obrigado Jaime por mais esta reunião e aos oradores anteriores, particularmente ao Jorge Carneiro, que eu também conheci aqui há 20 anos, um grande abraço. Um Foi, abraço. foi muito engraçado ouvir aí a tua experiência e eu sem nunca ter vivido no Brasil, embora tenha ido visitar muitas vezes o Brasil em várias peles, em várias
vivências anteriores. Estive recentemente vivendo 2 meses em São Paulo, no passado julho e agosto, lançando lá a nossa startup da Palco e, portanto, pude conviver com muita gente, sobretudo brasileiros, e 2 meses já é um tempo suficiente, porque antes só ia, enfim, à semana, não é? Imagina, íamos na segunda e vinhamos quinta, sexta, típica viagem de negócios. Portanto, obviamente pude-me rever muito, muito, muito nas histórias que a Magda, a Renata e o Jorge contaram, sobretudo a famosa célebre imagem do brasileiro que abre os braços, não é? Sempre de braços abertos para nos abraçar, mas depois nunca os fecha, não é? Essa, essa imagem é uma imagem que todos, enfim, ninguém pode partir para o Brasil em negócios sem saber isso. Portanto, eu diria que não tenho uma experiência tão relevante como a vossa, mas é preciso ir preparar, é preciso ir preparado para investir com tempo e com quantidade. Portanto, a ideia que eu tenho, estou muito longe de ter vencido no Brasil, muito longe mesmo. E não é o facto de ser casado com uma brasileira que também ajudou excepcionalmente, a não ser o tema da língua, porque, enfim, já ia preparado para falar de facto vogais abertas e com tempo, não é? E não acelerar quando nós estamos a falar entre portugueses, tal como os brasileiros, quando falam entre eles, também aceleram. Acho que todos os povos fazem isso. E portanto, esse tipo de erros eu já não cometi, mas não é o facto de estarmos casados com alguém brasileiro, porque como vocês disseram, particularmente o José Roberto enfatizou isso. O Brasil não é um país, não é? Aquilo é um continente e, portanto, mesmo o estado de São Paulo é uma coisa gigantesca. A cidade de São Paulo é uma coisa gigantesca. A gente chega ao fim do dia exausto de andar naquelas ruas. É uma coisa que não é a nossa escala, aquilo não tem uma escala humana, e é complicado. Mas, portanto, se alguém de vós está a pensar em ir para lá, é preciso ir com muito tempo. As coisas demoram muito tempo e é preciso ir com músculo. Outra coisa que o Brasil precisa de músculo, quer dizer, por exemplo, se é uma empresa, exige músculo financeiro, é preciso investir, portanto, são duas notas que me parecem relevantes. Um, mas a experiência é sempre maravilhosa porque é um povo que, que de facto nos quer muito. Eu revejo-me também no que o Jorge disse na segunda parte. Eu felizmente não vivi no Brasil de há 20 anos, portanto, esse tal que escarnecia um bocadinho mais dos portugueses, eu não tive esse azar. Tive agora esta sorte e realmente somos muito bem vistos, quer do ponto de vista histórico, quer como nação desenvolvida. Portanto, é um enorme prazer. Obrigado. Muito bem, eu agora se calhar pedia só mais um comentário e passamos aos jogadores, depois vamos na segunda ronda. Temos aqui o Jorge Forte, portanto, que é uma pessoa que tem feito um trabalho muito grande também na área das câmaras de comércio e, tanto quanto eu sei, também com alguma regularidade no Brasil. Jorge, queres fazer algum comentário, alguma questão? Não sei se estás a ouvir. Jorge Forte, não sei se estás a ouvir. Parece-me que. Muito bem, estamos aqui com problemas de comunicação. Pronto, então agora vou desafiar aqui o Jorge Gomes, que é um ilustre professor na área da economia do ISEG. Jorge, algum pequeno comentário sobre esta questão do Portugal e do Brasil? Jaime, eu entrei a meio, não é? Portanto, eu só ouvi o Muito bem. Jorge Carneiro a falar, portanto, eu se calhar reservo-me para daqui a pouco, porque Está bem, está bem. ideias nunca me faltam, é? Mas Sim, sim. Não, como pensei que começou. tivesse sentado mais cedo. Pois, Muito bem. não. Mas, Sim, senhor. Então, antes de passar aos oradores, a Marcela, que, portanto, viveu também há algum tempo no Brasil e, portanto, está em Portugal também há alguns anos. Marcela, quer colocar alguma questão, algum comentário? Eu vou colocar um comentário. Eu sou Muito bem. brasileira, mas eu venho de uma família muito diversificada. Praticamente sou mais europeia do que brasileira. E também tive uma educação. Minha mãe não é brasileira, sou a primeira geração no Brasil. E então acho que assim, o que eu sinto, eu já vivi em outros países.
É muito engraçado porque Portugal a gente fala a mesma língua, mas também não fala ao mesmo tempo, porque é muito difícil, às vezes, perceber o que vocês dizem. É, eu, quando vim para Portugal, eu vim não sabendo muito bem o que eu queria fazer, então achei melhor voltar a estudar para conhecer um pouco da cultura e perceber um pouquinho melhor o que eu poderia fazer, empreendendo ou trabalhando, qual era o mercado que poderia ser legal trabalhar. E eu tive muita, muita dificuldade mesmo nas aulas de direito, então foi realmente um desafio enorme. Eu acho que eu pedi a permissão do professor para gravar e eu tinha que escutar 3 vezes e realmente foi uma batalha muito grande para mim perceber e passar por esse desafio que foi a barreira linguística primeiro. Eu acho que a gente não tem no Brasil a mesma tanta riqueza na cultura portuguesa, então para a gente não é comum escutar o português de Portugal. No Brasil a gente não tem muita, eu pelo menos não tive nenhuma referência musical ou qualquer coisa que eu me lembre de Portugal. Então a gente realmente é um país que a gente é muito mais voltado para uma cultura americana. Ahn, e, e a outra coisa, o que eu acho que poderia ser muito bacana, eu já estou quase 7 anos aqui em Portugal, no Porto, talvez se pudesse ter uma maneira, porque o que eu sinto mais dificuldade mesmo, às vezes é mesmo a cultura portuguesa, que é muito diferente da nossa, e muito diferente dos outros países também que eu já vivi, e as burocracias. Então é muito difícil mesmo, e se pudesse ter às vezes para criar pontes mais rápidas entre o Brasil e Portugal. Acho que nesse momento que o mundo precisa de soluções tão rápidas, desenvolver com a academia, com faculdades, alguma coisa, um curso para explicar essas barreiras culturais e linguísticas, às vezes muito curto, muito, muito breve, mas desmistificar algumas coisas que acho que facilitaria muito no setor tanto da cultura como de empresas culturais, tudo que poderia ser uma ponte mais rápida entre Brasil e Portugal. Então, esse é o que eu gostaria de contribuir. Muito bem. Antes de passar aos nossos oradores, a Magda está-me aqui a dar nota que viveu 9 anos no Brasil. Portanto, também tem uma experiência de alguém que esteve no Brasil. Magda, também um pequeno comentário e depois passamos aos oradores, está bem? Sim, exato. Portanto, também dava aqui o meu testemunho. Já vim há mais de 15 anos, mas estive lá 9 anos, um ano, praticamente um ano no Rio e depois 8 em São Paulo. E, portanto, tudo o que a Renata e o Jorge disseram, eu subscrevo. Talvez realçar, portanto, o meu filho nasceu em São Paulo e, portanto, partilhei aqueles primeiros 5 anos, vivi muito intensamente o que é tanto a infância e realmente como eles valorizam, estimam as crianças, e isso é uma coisa muito, muito, muito boa, porque de facto em alguns países vemos como isso não acontece e em todo lado, portanto é esse fator positivo. E depois a diversidade, de facto, quando amigos meus, eu nunca, não gosto do Brasil, ou acho o Brasil assim, ou acho o Brasil, quer dizer, quem esteve no Brasil, essa é uma frase que completamente não faz sentido, porque é como se fosse efetivamente um continente, a nível de, não é só de costumes, é tudo, é a alimentação, o clima, a maneira de estar, o nível de organização, em determinadas cidades é muito evoluída, noutras não, portanto, essa diversidade tem mesmo que ser analisada a todos os níveis, do ponto de vista pessoal, mas muito, muito, quando inclusive se pensa em investir no Brasil, investir aonde, não é? Porque a realidade é completamente diferente, e se uma empresa pequena, por exemplo, pretende entrar em São Paulo, pois obviamente que o desafio vai ser tremendo, é como enfrentar um elefante de frente, não é? Portanto, isso, a diversidade, e essa maneira de estar, essa maneira, esse sentido positivo, essa maneira. Também aprendi, outra coisa que eu achei até, eu convivia muito com estrangeiros e tinha ali um problema quando convidava para casa, sobretudo se fosse um jantar sentado, porque eu lidava com holandeses, porque na comunidade de expatriados também que fazia parte, com várias nacionalidades, e o problema é que se marcava um jantar a uma determinada hora, o holandês chegaria a 5 minutos antes, outros chegavam na hora, e o brasileiro chegava 1 hora depois. Portanto, quer dizer, rapidamente percebi que só se podia receber em casa para refeições volantes, porque sentado a nível com o ambiente internacional era complicado. Mas é isso, é uma aculturação e depois não é nem bem nem mal, é uma maneira da pessoa se ajustar, claramente abrir as vogais e utilizar o gerúndio
E estou chegando é uma coisa que eles dizem muito, não é? Eu estou chegando, ok, daqui a 2 horas talvez. Mas foi assim, a minha experiência foi altamente positiva. Assim, se voltasse atrás, teria feito igual. Eu, aliás, pensava que ia para 3 anos, fiquei 9 e estou muito grata por isso. Só deixar Muito este. bem. Então passamos à Renata e depois ao Jorge e depois passamos a uma segunda ronda e também à Silvia para depois terminar. Renata, faz favor. Obrigada. Não, eu ia só aqui tocar em dois pontos, um que o Rui Dias Ferreira trouxe relativamente ao acordo e o Mercosul, nomeadamente no contexto geopolítico atual. Penso que é um acordo muito, muito importante e o Brasil tem dado bastante relevância a isso. Ainda no outro dia falávamos com a Magda e com outros o quanto o Brasil está a apostar em roadshows na Europa exatamente para mostrar o Brasil e para potenciar esse acordo a favor das relações bilaterais entre o Brasil e a Europa, e com certeza outros países do Mercosul o farão, e o quanto Portugal pode aproveitar este acordo exatamente para exportar mais ou para as empresas portuguesas poderem vir mais para o Brasil. E, portanto, penso que temos aqui uma ferramenta, depois de 20 anos de discussão, que me parece muito positiva, e nós no Conselho da Diáspora, no nosso Euro-Américas Fórum, queremos com certeza trazer esta temática como uma das principais este ano, exatamente porque ela é muito relevante naquilo que, volto a dizer, não só é o contexto geopolítico atual, global, mas também nestas relações entre o Brasil e a Europa. E o segundo ponto, aquilo que a Marcela disse, que eu acho que é muito interessante pensarmos como trazer mais este conhecimento para quem realmente quer, ou o brasileiro quer ir para Portugal, ou o português quer ir para o Brasil. E gostava aqui de falar de um projeto que um dos nossos conselheiros tem, o António Pargana, não é? Que muito generosamente criou uma fundação exatamente para promover isso, ou seja, para promover o conhecimento de lusodescendentes sobre aquilo que é Portugal, sobre aquilo que é a política portuguesa, a economia portuguesa, a história, a burocracia, imagino também, portanto, como é que é esta cultura portuguesa que tem estado tão afastada desta comunidade luso-descendente que existe aqui no Brasil. E, portanto, Marcela, talvez seja um bom contacto para si, porque a Fundação está a fazer muitos acordos com universidades exatamente para fazer estes cursos e estas imersões para luso-descendentes, e portanto pode ser uma boa forma para estreitarmos aqui o nosso conhecimento, tanto para vocês como Portugal, como também ao contrário. E obrigada mais uma vez. Muito bem, Jorge. Sorry. Só uma nota aqui, relativamente, uma nota mais orientada para o empreendedorismo no Brasil. Eu acho que foi aqui referido, aliás, anteriormente, eu creio que foi o Rui Dias Ferreira que me referiu isso. Das coisas no Brasil demoram o seu tempo. Eu vejo por vezes empreendedores que vêm ao Brasil, como eu também já cheguei cá da mesma forma, e por isso não é nenhuma crítica, é uma constatação, e fazem meia dúzia de reuniões e saem daqui entusiasmadíssimos, porque vai ser tudo uma maravilha, vai acontecer tudo, vai ser fantástico. E por isso eu até acho que pode ser fantástico, mas não vai ser tão fácil como parece ser. Agora, a forma como o brasileiro demonstra entusiasmo, interesse e vontade é muito diferente da nossa, e por isso, se nós saímos daqui com essa percepção de que vai ser relativamente rápido e vai ser uma coisa uau, depois decepcionamos muito e talvez depois não demos o tempo necessário que precisaríamos dar, como foi referido pelo Rui, aos negócios para que eles possam realmente vingar e vencer. Por isso a questão do músculo é importante a gente pensar que vai ter que montar um negócio só em São Paulo, não é? Se focarmos só em São Paulo, podemos focar no Brasil, nós estamos no Brasil todo, e já ponderei, aliás, inclusivamente, para ir para outros países aqui da América do Sul. Mas os outros países alguns deles são mais pequenos do que, por exemplo, Minas Gerais, onde eu não tenho uma presença tão forte e poderia ter, por isso são países dentro de um país, não é? São oportunidades muito grandes. Agora, isso demora tempo e é preciso um músculo financeiro, nomeadamente, para podermos promover, podermos implementar, podermos dar a conhecer aquilo que é a nossa solução, o nosso produto, o nosso serviço, o que for, para depois podermos aos poucos começar a ter algum sucesso. Por isso, essa coisa, esse choque que existe, não é? Ainda há bem pouco tempo eu tive aqui
uma pessoa conhecida, um amigo, na verdade, esteve aqui, mostrou um produto, falou com umas associações e saiu, estava maravilhado. E eu acho que ele tem razões para estar maravilhado, porque o produto é fantástico. Mas daí a ter sucesso, ou poder ter sucesso no Brasil, é uma grande distância. E por isso, se não se contar com um tempo largo pela frente e com um esforço e dedicação grande, não vai acontecer. E depois surge a tal decepção e depois, o Brasil é uma porcaria, porque afinal não dá certo. Muito bem. Vamos passar a uma segunda ronda. Temos aqui a embaixadora Ana Matinho, que é sempre uma pessoa muito conhecida destes meios diplomáticos e que também acompanhou, penso eu, essa questão da relação Portugal-Brasil. Ana, quer também fazer uma pequena nota? Não sei se nos está a ouvir. Estou sim, Jaime, mais uma vez, muito interessante esta sessão, de facto, numa perspectiva muito pragmática, muito orientada para o futuro, realmente, muito retrato que nos satisfaz, não que seja isenta de problemas e desafios das nossas comunidades no estrangeiro. É bom ver como têm tanta vitalidade. Sim, é verdade que vai agora haver uma nova embaixadora aí, já está. Penso que o Luís Filipe Faro Ramos fez um ótimo papel e ela vai com certeza ser uma nova cara e uma nova dinâmica para as relações. Queria dizer que foi um comentário que foi feito sobre o acordo Mercosul, eu acho particularmente relevante, porque de facto é um acordo que traz consigo muita coisa e será muito bom. Já sei que está em estudo uma possibilidade dele ser aplicado temporariamente, enquanto está nesta mais este entrave dilatório de ser visto pelos juristas da Comissão, mas este é um geoestrategicamente, não sendo numa coisa absolutamente contra isto ou aquilo, é de facto uma maneira de trazer uma autonomia estratégica diferente à Europa e de nos centrar naquilo que, como um ponto de equilíbrio entre os polos que se estão a definir e onde a Europa tem que ter um papel. A ideia de pôr este acordo em vigor, com todas essas valências novas que acarreta, que não é só para os agricultores, ou para o que seja, quer dizer, tem uma dimensão muito maior, é extremamente importante e dá um alcance completamente diferente às relações entre o Brasil, Portugal e o Brasil e a União Europeia. Mesma coisa se poderia já estar a dizer também numa outra fórmula, naquilo que se está a fazer com a Índia. Mas é justamente, a única coisa que eu queria acrescentar a isto tudo é que eu julgo que estes novos acordos, que têm uma base comercial, mas têm muito mais do que isso, não devem ser vistos só como reativos a qualquer coisa que está a acontecer, mas como uma coisa boa que nos está a obrigar a encontrar novas formas de conviver. Com o Brasil é particularmente importante e dá-me muita satisfação, porque de facto o acordo de Mercosul é uma coisa que os diplomatas portugueses, durante anos e anos e anos, nós ouvimos falar nisso, nós lutámos por isso e finalmente ele foi conseguido, foi assinado, era necessário. E agora julgo que, afinal, o entrave e, digamos, enfim, vai ser possível tê-lo a funcionar, mesmo que seja numa base digamos, juridicamente diferente, enquanto está a ser juridicamente, mais uma vez, apreciado. Mas queria dar os parabéns por esta. Haveria outros comentários, não quero estar a alongar-me estes dois pontos, porque são de grande atualidade, para além de realmente o meu elogio à dinâmica desta reunião tão simpática, a ideia de fazermos também uma diáspora em alguns sítios em que os portugueses e os brasileiros trabalhem juntos, parece-me extremamente interessante. E por aqui me fico. Obrigada, Jaime. Muito bem. Pronto, voltamos à questão do ensino e temos aqui, pronto, como disse o Jorge Gomes, que está no ISEG. Eu acho que é importante ao Jorge ter aqui um bocado a percepção de como é que tem sido esta dinâmica de relacionamento entre Portugal e Brasil, também no ensino, ao nível dos doutoramentos, dos mestrados. Qual é o desafio que se coloca nesta área? Nós temos tido imensos alunos brasileiros, não é? Não apenas nos programas em português, que são onde normalmente os alunos brasileiros, e não só dos brasileiros vêm, não sei se há aqui de outros países dos PALOP, mas nós temos de facto muitos alunos brasileiros e já são das segundas e terceiras gerações, alguns deles, o que é bastante interessante porque estão muito mais aculturados e as pronúncias já são mais próximas do português de Portugal do que propriamente do português do Brasil.
Curiosamente também, talvez as segundas e terceiras gerações, nos programas que nós temos em inglês, já começam, porque o brasileiro normalmente tem algumas dificuldades com a língua, que é típico de grandes países. Mas hoje em dia também temos vários programas em inglês e os brasileiros também vêm e participam. Inclusive, já temos vários professores brasileiros ou com origem no Brasil que ensinam nos nossos cursos. Portanto, esta dimensão educativa faz parte de uma evolução que nós temos vindo a ter nos últimos anos, mas não é só brasileiros, quer dizer, o ISEG, como a Nova, como a Católica, como outras universidades por todo esse Portugal, internacionalizaram-se e hoje em dia não apenas alunos, mas também colegas destes vários países. Também uma nota final sobre cursos para executivos. Nós temos cursos para executivos e temos muitos grupos de brasileiros. Ainda no novembro passado tivemos um grupo da Sicredi, que provavelmente o Jorge conhece, e eles vieram, maravilhosa participação e sempre aliando, naquele espírito prático brasileiro, aliando a educação à diversão. E, portanto, de manhã tínhamos-los nas aulas, nas sessões, e a meio da tarde começavam a pedir para ir para aqui, para além, etc. E nós íamos com eles. Portanto, esta dimensão que nós temos no ISEC. Estás sem som, Jaime? Está sem som, Jaime. Jaime, tens que ativar o microfone. Exato, exato. Estava a perguntar se mais alguém quer colocar uma questão. Nós temos aqui penso que é o Dr. Carlos Costa, que pontualmente também está aqui connosco nas sessões. Quer fazer algum comentário, Dr. Carlos Costa, ou alguma questão? Não sei se está a ouvir. Estou a ouvir, estou a ouvir. Muito bem, faz Estou, sobretudo no modo de escuta, e agradeço as intervenções. Confesso que a primeira e mais importante das recomendações foi dada por Jorge, e julgo que também pelos demais oradores, que é a de combater a ilusão de que, falando português, nos fazemos entender. Eu tive algumas experiências, porque durante um período ia todos os meses a São Paulo participar num conselho de administração, e o sentimento que tive era o de que, digamos, a partilha da língua não é a partilha do sentido, nem no sentido denotativo, imediato, nem no sentido conotativo. E, portanto, a grande preocupação deve ser essa. E a segunda grande preocupação, claro, é a do compromisso. Aliás, ouvindo o Jorge, eu estou a refletir sobre uma outra coisa, e acabo aqui, que é o facto de nós sermos mais celtas do que nós imaginamos. Eu lembrava-me de uma conversa que tive uma vez com um meu amigo em Bruxelas, que era o meu homólogo, do lado da Irlanda, e ele achava que nós não os entendíamos. E nós não os entendíamos porque nós exigíamos dele muito mais compromisso do que eles tinham nas negociações, e ele respondia-me: tu não entendes um irlandês. Um irlandês nunca te dirá que quer uma boleia para ir para Dublin. Ele lançará assim para o ar: eh, alguém vai a Dublin e está à espera que lhe respondam: vou a Dublin e tens uma boleia. Esta ideia de tens um carregador é exatamente a mesma atitude de um celta irlandês. Estamos à espera que, ao dizer tens um carregador, alguém entenda que estamos a fazer um pedido sem o fazer. Achei muito interessante esta observação, o que significa que somos mais celtas do que imaginamos, e só nos confrontamos com a nossa natureza de partida quando nos confrontamos com outras culturas. Isto faz-me, aliás, lembrar uma reflexão de um presidente francês, que dizia que só se tinha dado conta como europeu ele era quando tinha ido numa visita à China com outro presidente, esse da Alemanha. Nessa altura perceberam que as diferenças entre alemães e franceses, que não eram nada,
comparadas com o abismo de diferenças que tinham com a cultura chinesa. É um lado interessantíssimo e é um lado, aliás, que eu acho que devia ser trabalhado, e julgo que o Jorge Gomes estava a falar disso e bem, tem que ser trabalhado ao nível da academia e das instituições culturais. Sensibilizar para a dimensão cultural no entendimento e no relacionamento económico. Mas eu estava no modo escuta e Muito só bem. intervim porque queria felicitar os oradores, porque eu não tenho nada a acrescentar, apesar de ter frequentado São Paulo durante, julgo que 3 anos, todos os meses, mas numa lógica de chegar e partir e perceber que havia, por trás de uma grande proximidade, havia uma grande diferença e uma grande, eu diria, carga de subentendidos. Muito obrigado também. Jaime, se permites só aqui uma palavrinha aqui para o Dr. Carlos Costa, Muito bem, com de muito quem o meu gosto. pai era muitíssimo amigo e com quem estava com muita frequência Sem e que dúvida, admirava sem muito, dúvida. tal como eu, um grande amigo. Muito bom vê-lo, ainda que online. Muito obrigado E parabéns pelo pela seu sua sucesso, não participação. é? Parabéns pelo seu sucesso. Muito obrigado. Eu fui sabendo à distância e fui-me congratulando. Aliás, vou ser muito franco, eu vim ouvir-vos no carro, tinha um compromisso de agenda e um dos grandes motivos porque não quis perder a sessão, porque sabia que depois podia ouvir em gravação, foi exatamente por ter a possibilidade de ouvir Jorge Carneiro Muito bem. e ver. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Dr. Carlos Costa. Muito Muito obrigado. obrigado. Pronto, eu passo então à Sílvia para fazer também uma pequena nota a partir de Nova Iorque e depois passo ao Jorge e à Renata para terminar. Sílvia. Sim, muito boa tarde mais uma vez e muito obrigada aos oradores, Magda, Renata, Jorge, obrigada também Jaime por tudo o que faz e parabéns pela sugestão desta série que de facto é muito interessante. Porquê? Porque nos traz também uma visão mais pessoal. Nós falamos muitas vezes do lado mais profissional e fala-nos desta visão, ou traz uma visão mais pessoal sobre o que é a adaptação a um país, porque nós vemos um bocadinho a adaptação como um dado adquirido. Ou nos adaptamos, porque temos mesmo que nos adaptar, não é? Muitas vezes não temos outra hipótese. E acho que este tipo de conversa, não só a conversa, é engraçado porque não só esta conversa, como o próprio viver fora, nos traz uma oportunidade de autorreflexão sobre o que somos como indivíduos, e foi acabado de dizer, como indivíduos, mas também o que somos ou quem somos como pessoas de uma determinada nacionalidade, porque esse reconhecimento de que temos esta nacionalidade realmente acontece quando estamos fora e nos confrontamos com essas diferenças, e não é melhor ou pior, mas são essas diferenças. E essas diferenças, especialmente as culturais, são muito importantes e eu sei, já foi mencionado pelo Jorge e a Renata fala disto muitas vezes, que a importância destes detalhes culturais, não só ao nível pessoal, mas depois o impacto que podem ter ao nível profissional e levar ou não a que uma pessoa, uma iniciativa, uma empresa seja bem sucedida. Por isso acho que nunca é de desvalorizar. E, obviamente, a nível pessoal, esta conversa também me faz pensar na minha própria adaptação aos Estados Unidos. Isso ficará para outro episódio, mas é bom, acho ótimos estes momentos de reflexão e como membro do Conselho da Diáspora, também gostei muito do que disse a Renata, porque nós falamos muito sobre o Conselho da Diáspora Portuguesa ser uma ligação da diáspora ou ao seu país, uma rede profissional, mas mais do que isso também ou também pode ser, ou pode criar essa rede pessoal de que a Renata falou também. E eu, pessoalmente, tenho valorizado cada vez mais a parte humana, a parte pessoal, porque essa é que está por baixo de tudo, não é? Muito, é o invisível que está em tudo o que fazemos e como nos sucedemos ou o sucesso que podemos ter ou não a nível também profissional. Por isso valorizo essa parte também cada vez mais e daí também valorizar estes encontros, estamos aqui todos juntos e criamos estas ligações. Por isso, muito obrigada a todos e obrigada, Jaime, também, mais uma vez. Sílvia, muito obrigado também. Foi um gosto e é sempre um gosto. Pronto, agora se calhar terminamos primeiro com o Jorge e acabamos com a Renata. Está bem? Jorge.
Estamos Muito obrigado, Jaime. Queria agradecer a todos que participaram nesta conversa, pelo interesse em nos ouvirem aqui durante este tempo. Muito obrigado. Queria também felicitar o Jaime, porque sempre de forma muito generosa organiza estas coisas que dão muito trabalho e vai atrás das pessoas e faz acontecer. Sempre parabéns a todos nós que vamos participando nestas reuniões que o Jaime faz. Eu participo não só nestas, mas também em algumas outras presenciais que o Jaime também organiza e faz isso sempre com muito carinho, com muita generosidade, e por isso quero felicitar o Jaime por isso e agradecer-lhe uma vez mais e obrigado a todos. Bem, e para terminarmos, last but not least, Renata. Sim, obrigada a todos por esta hora e meia, não é? Quase tão bem passada. Eu queria reforçar isso, não é? Tanto que a Sílvia trouxe, que o doutor Carlos Costa trouxe e agora o Jorge, que é tão importante estes diálogos entre nós, não é? Eu acho que o facto de estarmos aqui a conversar, eu já aprendi mais não sei quantas coisas, não é? Só de vos ouvir, e isso é realmente muito, muito enriquecedor. E penso que poderíamos fazer mais disto. E tu, Jaime, és claramente alguém que tem sido um dínamo a promover estes encontros, não só online, mas também presenciais. E isso responde muito a um pensador britânico que eu gosto bastante, que é o Charles Leadbeater, em que diz "We are what we share". E é um pouco isso, filosoficamente, nós somos aquilo que partilhamos. E, portanto, quanto mais partilhamos entre nós, mais crescemos e mais conseguimos realmente ser bem-sucedidos e sermos felizes no final do dia. É isso que todos queremos. Então, muito obrigada, Muito Jaime, bem, muito obrigado. Portanto, nós pelo convite. estaremos cá na quinta-feira, não é, Magda? Para uma nova sessão, desta vez sobre os Emirados Árabes. E pronto, lá cá estaremos. Se a Silva também Cá puder estaremos. estar, é um gosto Obrigada, Jaime. para nos trazer esta versão. Boa semana para todos e continuação do bom Excelente trabalho. Boa reunião, tarde. muito